Olá, gente bonita e organizada do Ministério da Criança, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Tatiane Morato e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite que você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal, ative as notificações e assim você receberá em primeira mão assim que um vídeo novo for publicado. E claro que eu conto com você para curtir e também compartilhar esse vídeo. E sempre, a opinião de vocês é muito importante, então deixa aí nos comentários. No vídeo de hoje eu tenho um prazer em receber a professora Nádima de Paula Forte, líder da Associação Paulistana aqui de São Paulo e também autora da Adoração Infantil desse ano. Eu convidei a professora Nádima para estar aqui com a gente, nos contar um pouco mais sobre esse material que está lindo, 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 cada história mais encantadora do que a outra, e nos falar um pouquinho de como a gente trabalhar ainda de forma mais especial com as nossas crianças. Então seja muito bem-vinda, Nádima, é com você. É hora de adorar e tem uma música para isso. Chegou a hora. As crianças, na hora que começa o primeiro toque do chegou, a vontade delas era ir voando lá para frente, correndo. Mas a gente fala menos, reverência e estamos certos. Este é um momento dedicado à adoração. Isso tem que ser muito claro para nós. O que é que nós fazemos num momento de adoração? Nós louvamos a Deus pelo que Ele é na nossa vida. E a música nos ajuda a isso. Nós oramos e nós ouvimos mensagens, verdades que vão calar fundo em nosso coração. Por isso, o momento da adoração infantil, ele é completo, ele é pleno. Nós vamos orar, nós vamos ter música e nós vamos ter aprendizado. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa se preparar. Não dá para ser assim de qualquer jeito, tá bom? A gente vai fazer o melhor para poder alcançar as crianças. E alcançaremos então toda a igreja. Sabe como? Os pais ficam encantados neste momento, porque os seus filhos estão recebendo o melhor. O pão fresquinho, vamos dizer assim. Eles estão se alimentando e eles estão sedimentando as verdades eternas. Sabe quem aproveita também? Todos os visitantes. Eles ficam encantados. Eles falam como uma igreja para e dedica um tempo para as crianças. Isso é fantástico, é maravilhoso. Sabe quem aproveita também? Os idosos. Eles entendem essa linguagem, eles gravam mais facilmente. Afinal, todo mundo gosta de histórias. E esse momento é especial para a criança, porque ali ela para realmente para absorver valores eternos. Então seja bem-vindo a um ano para podermos ajudar as crianças a sedimentarem as verdades no seu caráter, para a formação da vida, para irem para o céu. E isso não tem preço. Mas vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai se preparar. Pensa num banquete. Todo mundo gosta de chegar num banquete, mesa posta, tá tudo pronto. Mas deu trabalho. Então, o horário nobre da adoração infantil não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem que ser pensado, planejado, arquitetado, olhado os mínimos detalhes e com muita oração. Porque nós estamos a cada sábado entrando, vamos dizer assim, num cérebro e dando possibilidade de sedimentarmos verdades que essa criança vai levar para o resto da vida. Gente, e isso é muito importante. Então vamos cuidar com isso. O que mais que a criança vai estar ali e ela pode fazer? Então lá na frente ela pode participar. Então quando você chegar para fazer adoração infantil, abra a Bíblia. E fale assim, crianças, hoje nós temos um verso maravilhoso. É o verso do dia. E eu escolhi e você vai escolher. Cada dia uma criança diferente. Já passa para ela com antecedência, de preferência que ela memorize e ela fale com bastante entusiasmo o verso. E no final da adoração infantil, você também vai escolher uma criança para fazer a oração do dia. Essas orações já estão lá. Tá registradinha, porque elas vão falar do assunto. Passe também, né? Escreva lá bonitinho, passe para a criança, para que ela possa também fazer oração.
Até a saudação inicial é importante, gente. Então, como que eu começo? Oi, crianças! Bom dia! Aí elas gritam, daí você... Psh. Então, tem uma saudação para você com serenidade chamar a atenção das crianças e começar então a sua história. Como é que foi feito esse programa de histórias, Valores Eternos? Tá? A gente tem que pensar em muitos detalhes, porque são 52 sábados, né? A divisão sul-americana passa um cronograma, e isso é muito importante, porque nós temos que ter foco. Onde nós vamos chegar? O que a gente quer? Não é contar uma história por contar. A história não está ali por acaso, tá bom? Ela tem uma finalidade e um foco. Por isso, nós vamos trabalhar 12 sábados sobre fidelidade, a nossa fidelidade para Deus. Como eu adoro sendo fiel. Então, não é só dízimos e ofertas, tá bom? A fidelidade. Nós vamos tratar como realmente a minha vida é uma entrega para o Senhor. E por isso, algumas histórias para tratar disso. Na realidade, é uma por mês, tá bom? Falando de fidelidade. Depois disso, nós vamos ter quase um por mês também, são 8, falando sobre a saúde. Nós vivemos num mundo doente. Você sabe disso. Quantas pessoas sofrendo, quantas mortes. E nós temos que preparar a criança para ela fazer suas escolhas, para ela escolher o melhor. E o melhor são os presentes que Deus já deu. E se ela entende a importância de cada um desses elementos na nossa vida e que somados eles nos dão vida, vai ser muito bom. É um privilégio passar isso para uma criança. Olha, não faça assim, e ela aprende e ela vai carregar isso para o resto da vida. O que mais tem dentro do programa, então, do cronograma? Fidelidade, saúde, tcharam. Nós vamos ter um aprofundamento nas nossas bases, nas nossas raízes. Que igreja é essa? Como ela surgiu? Quem são as pessoas que começaram esse movimento? E nós vamos entrar na vida de alguns pioneiros. A gente vai ver milagres que aconteceram, as histórias fantásticas. Isso para quê? Porque as crianças precisam entender o que é o espírito de profecia. Elas vão lá para o Apocalipse para entender que tem uma igreja diferente, que ali tem algo especial. E esse algo especial foi dado por Deus, uma visão maior, mais ampla, para a gente conhecer o amor de Deus com profundidade. Então, estude com muito carinho a história dos pioneiros e retrate ali. Nesse dia da história dos pioneiros, vista alguém de forma especial. Pode fazer tipo uma entrevista. Crie em cima disso para ficar bem gostoso. E as crianças vão se encantar. É isso que nós queremos. Que quando elas voltem para o lugarzinho delas, elas já vão plenas. Elas oraram, elas louvaram, elas estão bem com elas mesmas. E não é que elas não vão ouvir o sermão depois. Lógico que elas vão ouvir. E elas vão entender muito mais, porque o coraçãozinho já abriu para a mensagem do dia. Então isso é muito importante. E o que mais a gente pode estar fazendo então? Tá? Cada criança precisa entender que as verdades que estão ali são para elas, tá? Todas as histórias, fidelidade, saúde, pioneiros e datas especiais. Então, para cada data especial, nós vamos fazer menção, quer seja para um dia das mães, para o dia dos pais, tá? Tem uma data e uma história para homenagear o dia da criança, que ela espera tanto, mas mesmo assim nós temos o calendário eclesiástico. Então, dia do pastor, dia de desbravador, dia de aventureiro, todos têm uma história especial. E daí, a quinta parte dos valores eternos são histórias verídicas de pessoas que passaram por essas histórias. Algumas pessoas já estão descansando no Senhor. Mas a maioria está aqui entre nós, trabalhando ativos ainda, certo? Então, capriche também nessas histórias para dizer, aconteceu com alguém, mas pode acontecer com você também. Deus tem planos para a sua vida. E o viver, o cristianismo é isso, é estar em contato com Deus cada dia. Adoração infantil não é uma coisa inventada da cabeça de uma pessoa. Tem voto da divisão. Tá bem? Então leve isso a sério. E não é assim, hoje atrasou, não vai dar. No outro dia, sinto muito. Mas esse é o nosso horário.
É o culto da criança. Assim como a gente não perde nenhuma outra parte, também a gente pode até encurtar. Mas a criança precisa ter o seu tempo de ir à frente para poder adorar o Senhor. E isso é muito sério e muito importante, tá bom? Quando você prepara direitinho o banquete para a criança, você vai ajudá-la a entender a vontade de Deus para a vida dela. Então, que recursos você tem? Você tem o texto, você tem a atividade da criança e você tem várias pessoas que vão estar te ajudando a passar, tá certo? Como elas vão ajudar? Elas gravam os vídeos, você vai no canal delas e você assiste. Para a igreja, então vamos prestar atenção. O ideal é que na igreja o professor local mesmo passe a história, tá bom? Olhos nos olhos, dá até para ter contato, agora não muito, né? Mas isso faz a diferença para a criança. Você estar ali presente. Se não for você a pessoa que for passar, tem uma equipe que vai estar lá à frente, mas a criança vai ter esse contato visual com pessoas que ela conhece, para desenvolver afetividade, amor, aceitação e carinho, tá bom? E utilize esses vídeos. Eles são fantásticos, as pessoas são tremendas, elas pegam o seu tempo precioso e gravam. Então, o que você pode fazer? Assista antes, pegue as ideias e pratique. Mas em tempo dessa temporada que estamos vivendo, né? O que dá para fazer? Você encaminha para os pais, para eles passarem para as crianças também no momento do culto, quando elas estão em casa, tá bem? Você tem que entender que para a igreja esse é o horário nobre, é um horário especial, é curto, mas ao ponto, fantástico, que encanta a criança e que deixa a criança muito feliz. E é para isso que ela até vai à igreja, tá bem? O que a gente precisa entender? Dentro deste planejamento, as pessoas que você convida, não precisam ser muitas pessoas. Nossa, mas eu não tenho 365 pessoas. Não, nem é tudo isso, são 52 sábados. O que você vai fazer? Escolha algumas, talvez 4 ou 5. Já distribua entre elas. Não dá para ser muita gente. Eu vou experimentar, talvez aquela pessoinha. Ali não dá. Nós temos que fazer tipo show, tá bom? Uma coisa especial demais. E que essa pessoa já tenha essa vivência. A gente precisa, sim, começar pessoas. Então elas vão começar lá numa classe de crianças. Elas podem contar a carta missionária. Mas este momento especial é bem complicado para a gente começar com uma pessoa contando as histórias, tá bem? Então o uso da Bíblia, o uso da oração e para este momento, ele é fundamental. E tem que ir ao ponto, tá bem? Não pode devagar de jeito nenhum. Nós também precisamos de usar o material que é feito pós. Então, a criança ouviu a história, ela assimilou. Para ela sedimentar, ela precisa ter um tempo de concentração. E esse tempo, sabe como que é feito? Com atividade que ela vai preencher. E você já recomenda, queridos pais, hoje a página tal. O ideal é que você use o álbum do jeito que ele vem, com todos. E daí você recolhe no final, põe figurinha, põe parabéns. E a criança vai aprender limites, que ela só pode fazer o daquele dia. Ela vai aprender que ela é apreciada pelo que ela faz com carinho. E não que no fim do culto todo mundo joga fora aquilo que ela fez. Entenderam? Mas se não tiver outra posição, também pode dar uma folhinha para cada um, mas recolha, faça com carinho. No final você faz uma pasta, entrega para os pais, faz uma coisa bonita, tá certo? Que a criança vai entender que ela é importante e que esse momento é importante na vida dela. Então, cada dia faça de um jeito especial. Use a didática necessária para a criança, ela é visual. Então, nas histórias da vovó Ellen, você vai ter um personagem, você vai ter uma roupa, uma característica. Nas que você vai fazer de saúde, tenha lá o doutor saúde. Não sei. Você vai criar em cima do material para você poder crescer com isso. Como que nós começamos? Começamos com Deus fazendo o ser humano. Digitais no barro. E aí já te dá um monte de ideias de pegar digital deles, de fazer um carinho especial, um carimbo com essas digitais. Não sei, mas se aprofunde em cada história para que você possa realmente entender, e a criança mais ainda, este amor de Deus tão maravilhoso.
Cada história tem um propósito, tem um objetivo. Estude isso. Não é pensar assim, hoje a história lá de Davi. Eu sei a história de Davi. A gente sabe muitas histórias, mas qual é o foco? Qual é o objetivo? O que eu quero com essa história? Então é muito importante a gente pensar nesses detalhes, tá bom? Sempre finalizar com uma oração bem curtinha, de preferência criança, conforme eu já falei. Então, aproveite este material. A ideia é que a criança vai captar tudo isso e ela vai levar os valores eternos. Nós estamos preparando também um material pós-adoração infantil, pós-atividade que ela faz na igreja. Como assim? Sim, cada dia nós estamos preparando um slide para cada sábado. Nesse slide nós vamos ter algumas coisinhas que os pais vão poder oferecer para as crianças. Então, terminou o almoço da família, o pai já está lá com o materialzinho. Digitais do barro, por exemplo, que é a primeira. Tem uma musiquinha, como que Deus criou, o pai pode colocar. Eles vão conversar sobre a história do dia. O que mais? Eles vão fazer um cartãozinho dizendo, olha, Deus te criou, você é fantástico, Deus faz coisas maravilhosas, e vão entregar para os vizinhos. Então, cada sábado vai ter uma atividade para a família, para os pais motivarem as crianças baseado na história da adoração infantil. Aproveite, esse material está aí para você utilizar. Deus deu essa condição para nós como igreja. Nós temos muitos materiais, mas a gente precisa se apropriar dele, estudar bastante, se aprofundar, fazer o nosso melhor, o nosso show especial para poder encantar a criança e realmente essa criança adquirir, assimilar os valores eternos. Tudo isso é para salvação. Qual é o nosso objetivo? Crianças santas, crianças puras, crianças salvas, crianças saudáveis e crianças felizes. Foi para isso que Deus nos criou, para a gente ter felicidade ainda aqui, mas a felicidade maior vai ser lá no céu, quando a gente for para lá com todos os valores eternos na vida da gente. Que Deus abençoe você, professor, ao preparar o material, a trabalhar esse material, se aprofundar nele, tá bom? Para mim foi um privilégio muito grande ser usado por Deus. Eu fui só um instrumento para escrever. Agora você é um instrumento de Deus e Deus vai te usar para você passar isso para as crianças. Que Deus te abençoe e te guarde, que você seja muito feliz esse ano com mais um dos trabalhos que Deus deu na sua mão. Amém. Muito obrigada, professora Nádima. Te agradeço de coração por ter tirado esse tempinho e ter vindo conversar aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando e te usando ricamente nesse ministério tão querido. Um grande beijo para você, um grande beijo para vocês também e até o próximo vídeo. Tchau!